Olá, colegas. Chegamos à nossa quinta aula do curso de Introdução à Teoria da Constituição. E hoje vamos falar sobre hermenêutica constitucional, sobre interpretação da Constituição. Hermenêutica que remete ao mito de Hermes, o mensageiro lá da mitologia grega. E é justamente a ideia de Hermes, do mensageiro, que se faz presente em toda e qualquer interpretação no direito. A relação entre emissor, receptor, mensagem e as distorções que eventualmente a mensagem pode ter no caminho entre o seu emissor e o seu receptor. Todas essas distorções, todas as possibilidades geradas pela interpretação de uma norma geram uma única certeza. A certeza de que todas as normas jurídicas precisam ser interpretadas. Não existe norma jurídica que não possa e que não precisa ser interpretada. Diziam os romanos, é bem verdade, que in claris cessar interpretatio. Na claridade, na evidência, não é necessário se interpretar. Será que eles estavam corretos? Não estavam. Embora os romanos tenham facilitado bastante o entendimento, o estudo, a compreensão do direito, nesse ponto, quando eles afirmaram que in claris cessar interpretatio, eles se equivocaram bastante. E se equivocaram por quê? Porque toda e qualquer norma jurídica precisa ser interpretada. A mais simples norma jurídica, mais evidente, mais clara norma jurídica conhecida, precisa de interpretação. Se não, vejamos. Brasília é a capital do Brasil. Mais ou menos dessa forma está escrito na nossa Constituição. Essa é uma norma constitucional, inclusive. Pergunto aos senhores, Brasília é a capital do Brasil. Precisamos interpretar essa norma? Será que é preciso interpretar essa norma? Tenho certeza que muitos dos senhores devem ter imaginado. Brasília é a capital do Brasil. Isso não precisa interpretar. Infelizmente, tenho de dizer para aqueles que assim pensaram que os senhores estão equivocados. Essa norma, aparentemente, não precisa ser interpretada. In claris cessar interpretatio. Só que, na verdade, ela precisa ser interpretada assim. Todas as normas precisam ser interpretadas. Se não, vejamos. Um japonês está aprendendo português. E ele não sabe que Brasília é uma cidade. Porém, ele estudou a palavra capital, relacionando essa palavra a dinheiro. Lendo essa frase, o que é que ele pode imaginar? Ah, Brasília é a moeda brasileira. É ou não é uma possibilidade? Sem dúvida que é. Ou então, esse mesmo japonês, sabendo que Brasília é uma cidade, lê a frase, Brasília é a capital do Brasil. Ah, Brasília é o centro financeiro do Brasil. Como os senhores podem ver, duas possibilidades de interpretação diferentes daquela trivial que a gente está acostumado. Será que nós não precisamos interpretar essa norma? Ou será que já interpretamos um dia e por isso achamos que não precisamos mais interpretá-la? O que acontece nesse caso é apenas que já temos uma pré-compreensão de que Brasília é uma cidade, de que capital é a sede de um governo, de que Brasília é a capital do Brasil. Por isso pensamos que essa norma não precisa ser interpretada. Mas um dia perguntamos ao professor, ao pai, à mãe, ou até mesmo ao livro, o que era Brasília, o que era a capital, e até mesmo o que era Brasil. Então, todas as normas precisam, sim, ser interpretadas, mesmo aquelas que parecem claras, evidentes. Isso faz
com que o direito seja, antes de tudo, um fenômeno do poder. O que é a política, senão escolhas? No momento em que o intérprete do direito interpreta as suas normas, ele escolhe. O próprio Hans Kelsen, o papa da teoria pura do direito, admite que, ao final das contas, todas as normas carecem de interpretação e que, portanto, o direito se torna refém da política, porque tudo não passa de uma escolha diante das mais diversas possibilidades de interpretação das palavras. Então, a primeira lição em hermenêutica constitucional é lembrar que o direito é político, de que todas as normas precisam ser interpretadas. A segunda lição, referente à hermenêutica constitucional, diz respeito à supremacia da Constituição. Como já destacamos, a Constituição é a lei maior, é a decisão política fundamental. E por isso mesmo, na interpretação de um caso concreto, num conflito aparente de normas, a Constituição deverá prevalecer. Um conflito entre uma lei ordinária e a Constituição deverá fazer com que a Constituição prevaleça, a princípio. Não digo sempre, porque em alguns casos poderemos ter princípios fora do corpo da Constituição que terminem por prevalecer sobre o próprio texto constitucional. Mas, em regra, a Constituição deverá prevalecer. Ela é suprema. Da mesma forma, é fundamental que tenhamos em vista a máxima efetividade da Constituição. Máxima efetividade da Constituição é um preceito fundamental da interpretação da hermenêutica constitucional. A máxima efetividade. O intérprete deverá buscar aquela interpretação, dentre as possíveis, do texto constitucional, que possibilite a esse texto ter eficácia, ter aplicabilidade. É a máxima efetividade da Constituição. Fundamental na interpretação da Constituição. E aí, nesse ponto, lembramos dos princípios e das regras jurídicas. O que é que acontece de forma geral? Desde o primeiro semestre do curso de Direito, somos acostumados a lembrar que a norma primária é a lei. E que os princípios são normas, são fontes secundárias do direito. Equívoco. Princípio, como o próprio nome já diz, está antes de tudo. Está no início, está no princípio. Como é que o princípio pode ser fonte secundária? Essa é uma visão, antes de tudo, mecanicista, positivista, objetivista do direito. Porque o princípio, sem dúvida, que é mais aberto do que a regra. A regra é mais objetiva. E dentro de uma tentativa de se fazer o direito objetivo, os princípios foram renegados a segundo plano. Mas os princípios são, antes de tudo, normas jurídicas. Todo e qualquer princípio. Então, quando a gente vê, por exemplo, na Constituição de 88, na nossa Constituição, no seu artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, como princípios fundamentais da nossa Constituição e da nossa ordem jurídica, devemos lembrar desses princípios como normas, buscando a máxima efetividade. Isso é fundamental. Norma não é apenas a regra, não é apenas a lei, os princípios também são normas. E isso os senhores podem observar com mais acuidade, com mais profundidade, no texto que está disponível na intranet sobre princípios e regras jurídicas. Princípio é norma, assim é a regra. Direito não é lei, direito não é regra, direito é norma que se divide em regras e princípios. Deve ser buscada também a máxima efetividade
desses princípios jurídicos. Isso é fundamental. Por fim, temos que recordar da unidade da Constituição. Esse também é um elemento norteador da hermenêutica constitucional. A Constituição só pode ser interpretada dentro de uma unidade. O intérprete que interpreta a Constituição, pontos da Constituição, artigos da Constituição de forma isolada, está cometendo um equívoco. Por quê? Porque numa Constituição como a brasileira, principalmente heterodoxa, onde ideologias contraditórias convivem, é fundamental que tenhamos uma interpretação global. A Constituição é uma só. Você não pode interpretar um determinado dispositivo constitucional isolado dos demais, sob pena de violentar o próprio objetivo do texto constitucional. A unidade da Constituição é fundamental à sua compreensão. Nunca interpretemos uma norma constitucional isoladamente. É importante se interpretar de forma sistemática. Então, diante de tudo isso que acabamos de dizer, podemos afirmar que não bastam aquelas regras tradicionais da norma mais específica, revogando a geral, da norma superior, revogando a inferior, da norma posterior, revogando a norma anterior, para que compreendamos o direito. As grandes questões jurídicas são muito mais complexas. O conflito de princípios, de interesses, é uma vertente sempre presente no direito. Quantas vezes vida e dignidade da pessoa humana, tidas como valores fundamentais, absolutos até, não entram em conflito? Muitas vezes. Muitos são os casos concretos em que valores tidos como absolutos entram em conflito. E aí é necessário se fazer uma ponderação de interesses. A hermenêutica constitucional deve ter por base também a necessidade desta ponderação. Diante de um conflito de interesses, há de se observar a máxima efetividade dos princípios que estão conflitando, de forma que você também não exclua totalmente um princípio. Os princípios vão de ser equilibrados, ponderados. Os interesses, de forma geral, deverão ser ponderados. Então, esses são princípios, vertentes, que devem ser observadas na interpretação da Constituição e do próprio direito. Na verdade, uma diferença, uma hermenêutica constitucional, uma diferença maior entre a interpretação da Constituição e das outras normas. Todas normas devem ser interpretadas sob esses paradigmas, de que os princípios são normas, não apenas as regras, de que é necessário se fazer ponderação, máxima efetividade do texto constitucional. Todas essas questões deverão ser observadas em qualquer conflito jurídico, em qualquer interpretação de norma, sempre tendo em vista o seguinte: in clare cessar interpretatio, isso não existe. Toda norma precisa ser interpretada, por mais simples e objetiva que ela seja. Então, aconselho os senhores a leitura do texto disponível na intranet, a realização das atividades e até a próxima aula. Muito obrigado.